A educação científica salvará o mundo? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento do Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Temos uma pergunta bem científica, de um ilustre ouvinte. Vamos falar agora mais um episódio sobre a produção da ciência e o impacto da ciência no nosso dia a dia. Já vou adiantar que a resposta é bem contraintuitiva. A ideia é que esse episódio toque em cada um de nós de um jeito diferente. Olha lá, esse episódio promete, hein? A pergunta, Altair, veio do Guilherme Cassiano, que é engenheiro químico e mestre em engenharia química pela Universidade Federal de Alfenas. E o Guilherme diz o seguinte: olá, ilustríssimos Altair, quem? Eu quase me tornei um cientista, mas percebi que não era pra mim. Muito graças ao Altair. Obrigado por isso. Hoje Vitória! Que vitória! Poxa, finalmente uma pessoa inteligente. Obrigado também pelo feedback. Agora sim valeu a pena. Poxa, mais um desestimulado a fazer ciência. Todos esses anos, não é, de Naruhodo? É, então. Todos esses anos nessa indústria vital, primeira vez que isso acontece. Muito bem. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Parabéns, viu, Guilherme? O Guilherme continua. Hoje eu atuo como analista de dados e apreciador do método e pensamento científico. Sou mais um grande fã do podcast e aproveito para parabenizar mais uma vez essa iniciativa incrível de educação científica e popularização da ciência. A gente aqui agradece, Guilherme, pela audiência e pelas palavras. Muito obrigado. E aí ele diz o seguinte: a meu ver, o fio condutor do podcast é a crítica veemente do Altair para a chamada educação voltada ao trabalho. Concordo inteiramente com a visão dele e já tive várias crises existenciais ligadas a esse tema. Sendo assim, minha pergunta seria: todo mundo deveria ser cientista? Isso faria o mundo melhor, mesmo que a ciência seja uma construção sociocultural do nosso tempo? Teríamos que mudar radicalmente nosso modelo socioeconômico para que isso fosse possível? Como o pensamento científico pode tornar a vida de quem não é cientista no século XXI melhor? Um abraço a vocês e ao Reginaldo, e espero que essa pergunta ganhe destaque e possa ser respondido quanto antes. E Naruhodo, ilustríssimos, ele ainda brinca com o nosso bordão aqui, Altair. Afinal de contas, Altair, a educação científica poderia salvar o mundo, Altair? Enquanto existirem publicitários, não. Começa por aí. Tá superestimando o poder dos publicitários, Altair. E também dos cientistas. Tá? A resposta bem direta: a educação científica salvará o mundo? Não, tá. Não vai salvar. Tá? É uma visão um pouco, até um pouco romântica, assim. A gente tem outros episódios ligados a essa metalinguagem da ciência, são artigos metalinguísticos, né? A gente tem o 316, que fala como funciona a publicação dos artigos científicos, e o 373, como funciona a carreira de cientista. São exemplos de episódios, né? Mas como assim a ciência não salvou o mundo algumas vezes? A gente tem que pensar em duas palavras, a palavra salvar e a palavra mundo. Né? Verdade. Dependendo da concepção de mundo, a ciência é indiferente, né? Se for um mundo onde nós humanos, enquanto espécie, não fazemos parte, tanto faz.
né? Tanto faz, na verdade não ocorre. Então essa coisa de salvar tem um caráter dialético, assim. E o que o nosso ouvinte Guilherme comentou, né, que o fio condutor do podcast é a crítica para a educação voltada ao trabalho, não é o fio condutor, assim... Temos muitos episódios, né? Querendo ou não, quem já é uma trajetória de 7 para 8 anos, né? Sim. O fio condutor, ao longo dos anos, foi mudando. No primeiro ano, do podcast, não tinha um direcionamento tão específico, não era tão planejado assim, né? Mas depois foi se criando pequenas linhas narrativas de temas, né? Então, por exemplo, para quem é um ouvinte mais hardcore, assim, o segundo ano, por exemplo, do Naruhodô, teve muitos episódios que a ideia do teorema de Bayes aparecia bastante. De você relacionar a informação próxima com a informação distante, sabe? O que está perto de você e o que está distante. Então tem um episódio hub, né? Epistemológico, assim, seria o episódio sobre o teorema de Bayes, por exemplo. Depois a coisa mudou um pouco, e aí um outro episódio hub importante é das 4 causas. Porque vários episódios voltam nessa ideia das 4 causas. As 4 causas é um jeito interessante de entender um problema de uma forma um pouco mais complexa. Acaba sendo um método pedagógico. Um pouco mais pra frente, uns anos depois, um outro episódio muito importante, que pra mim foi o que mais me deu trabalho, levou 6 anos pra ficar pronto, é o duplo sobre PNL. Que a gente apresenta o método Galinha. O método Galinha é um outro método também, né? Pedagógico e mais integrativo, até. Então essas construções vão se dando aos pouquinhos, assim. Uhum. A ideia desse episódio é apresentar a ideia de educação científica, tá? Educação científica hoje é um contrassenso. Não existe educação científica, tá? Existe ensino de ciências, existe educação, existe ciência separado, mas educação científica é uma quimera. Não existe hoje. É como você falar, por exemplo, subir para baixo. Sabe, uma coisa completamente contraditória, subir para baixo, não faz sentido. Uhum. Educação científica é nesse sentido. A educação vai para um lado, a ciência vai para o outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo. E a ideia é apresentar um pouco desse histórico, tem um contexto, né? Não é por acaso, né? Isso atende a certas demandas. E do ponto de vista individual, será que dá para fazer alguma coisinha? Dá. Alguma coisinha do ponto de vista individual dá, né? Mas vai depender de uma basezinha de privilégio que você tem também, tá? Isso não vai ser acessível para todo mundo. A educação científica não salvará o mundo e vai salvar, se for salvar, vai salvar a vida de um mundo bem restrito, que em geral é parecido com o seu, mas é bem diferente da média das pessoas do mundo. Uhum. Por exemplo, as descrições, né, os artigos na descrição são bem interessantes, né, dessa área de educação, interdisciplinar e tal. Se você pega um artigo base, assim, clássico, e tenta procurar uma definição de educação científica. Olha a definição de educação científica, Ken. Educação científica, abre aspas. É o ensino e a aprendizagem de ciências para crianças em idade escolar, estudantes universitários ou adultos do público em geral. Só isso. Tipo, ensino e aprendizado de ciências. Uhum. Não lembra uma coisa escolar? Sem dúvida. Não lembra uma coisa de escola? Então, tá nesse nível, sabe? A própria definição de educação científica é uma coisa que é orientada para a escola. E a educação científica de verdade não é uma coisa que te orienta para a escola ou para o trabalho. É para você observar você mesmo, né? Então, em episódios anteriores, a gente dá uma definição de ciência, assim, moderna, atual. A definição de ciência, não existe ciência sem um agente. Então, quando você fala a ciência, né? Se você fala a ciência, separada de quem faz a ciência, esse é um modelo de ciência do século XIX. É um modelo bem funcional, positivista, aquela crítica mesmo. Então, não existe ciência sem aquele que faz a ciência, sem um agente. Então, o Ken Fujioka fazendo ciência é diferente de eu fazendo ciência. Ou de um negro, ou de um indígena, ou de quem quer que seja, tá? Certo. Então não existe ciência sem um agente, primeira coisa. Uhum. E a ciência, ela não é a ciência é um processo. A ciência é o efeito da aplicação do método científico em um agente que se auto-observa. Isso que é ciência. Hoje, tá? Abordagem moderna. É a aplicação do método científico por um agente que se auto-observa. Então tem passos. O agente tem que existir um agente, esse agente tem que conhecer o método científico, mas isso não é suficiente. Ele tem que usar o método científico para se auto-observar. Então, por exemplo, você pega um engenheiro formado, imagina um engenheiro formado no ITA, no IME, sabe? Nas melhores faculdades de engenharia que você imaginar, que tem os vestibulares mais difíceis, tá? O cara aprende o método científico, ele aprende uma série de técnicas, processos, contas e tal. Só que ele morre na praia. Aí ele vai trabalhar no banco. Ele até trabalha construindo coisas, vai. Imagina, um engenheiro naval vai construir navio. Tá bom, mas isso não é ciência. Porque o quanto que ele usa do conhecimento ali pra se observar? Muito pouco. Porque ele é formado como um autômato. Ou seja, não existe ciência ali. Você pode pegar a melhor faculdade que você imaginar. Não existe ciência ali, tá? Você pega um professor universitário, docente, uma boa universidade, o cara publica 200 artigos por ano.
para muitos docentes, não existe a ciência. Por quê? O cara sabe todos os métodos de pesquisa, imagina que ele conhece os métodos da área dele, ele é reconhecido por isso, ele escreve os artigos bem, ele é reconhecido pela comunidade acadêmica, mas o quanto que ele usa do conhecimento que ele produziu para se observar? Se ele não usa isso, morreu na praia. O GPT já domina ele. Tá? É questão de tempo até ter um GPT que faça a função que ele faz, e aí não precisa mais da pessoa. A partir do momento que você tem o método científico e o agente, você tem um GPT. Eu posso inventar um agente que entende o método científico e começa a cuspir artigos. Mas falta essa última peça, que é você usar aquilo para se observar. Sabe? A ciência mora aí, nessa tríade, no ciclo dessa tríade. Como é que você ensina uma pessoa a fazer isso? Não se ensina. Não tem isso hoje. Tá? Por isso que educação científica é um mito. Não tem isso hoje, mas é possível estabelecer? Hoje em dia, do jeito como está, eu acho bem pouco provável. Tá. Bem pouco provável. Porque o sistema é feito para que isso não aconteça. O sistema é feito, construído, não só o sistema científico, como o sistema empresarial corporativo, é construído para que isso não aconteça. Hoje em dia, para que haja a possibilidade de existir um agente que usa o método científico, se você atender esses dois primeiros, né, entender o método científico e ser um agente, você começa, arruma um emprego, ganha um bom salário, trabalha numa empresa boa, ganha um PLR, sabe? Começa a crescer. Mas a sua vida é completamente a vida de trabalho é completamente desconectada da sua vida normal. E aí é por isso que chega lá 40, 50 anos, você virou diretor, VP, CEO, C-level, o nome que você inventar pra essa desgraça. Aí parece que sua vida é vazia. Aí quem, ó? Eu tenho certeza que na sua vida de agência, você cresceu bem. Eu sei que você cresceu bem, né? Chegou uma hora que dava esse vazio. Não deu? Algum momento, assim, que batia, porra, vários parece momentos. Que algo me falta. Vários momentos. Então, parece que algo me falta, né? Não dá essa sensação? Parece que, puta, eu vou começar a caçar alguma coisa, me falta um estímulo, né? Aí você começa a fazer umas coisas por fora, mas não é a mesma coisa também, né? Aí você começa a investir em você mesmo, compra umas roupas mais caras, vai pra uns lugares diferentes, viaja mais, esbanja dinheiro, e mesmo assim falta esse negócio. Por quê? Porque falta o terceiro elemento do triângulo, que é o quanto que você usa do conhecimento que você produz para se observar. E quando você usa isso pra olhar pra dentro, você vê que o mundo dentro de você é muito maior que o mundo fora. E aí você para de ligar pros outros no sentido positivo, assim. Você para de ligar pro que os outros pensam. Tipo, dane-se, né? Tipo, o que me importa são outras coisas, né? E nesse sentido você fica mais interessante. Não fica mais atraente, tá? Pra esse povo aí que fica pensando, vou ser cientista porque aumenta o meu sucesso. Não aumenta, velho. Você fica interessante pra quem tá perto, tá? Mas não aumenta sucesso nenhum. Tá? É melhor você não é sedutor, você é mais focado, mais interno, tá? Você faz o que tem que ser feito, né? E essa é uma habilidade que é importante todo mundo ter, né? Só que se todo mundo desenvolver, a sociedade melhora. Só que não melhora no sentido do trabalho. Você não vai ter melhores trabalhadores, funcionários. Mas você vai ter pessoas que produzem coisas muito significativas. Então, imagine isso por um momento, Ken, na sua época de agência. Se todos os funcionários começassem a usar aquilo que eles produzem de conhecimento para gerar o resultado do trabalho, mas também para se observar. Então, para cada projeto que a pessoa faz, ela usa aquele resultado para o que eu aprendi com isso? O que eu tirei disso para mim? Né? E ela vai mudando um pouquinho, a cada vez. A tendência numa organização é o quê? A organização como um todo produzir menos, porque as pessoas vão estar um pouco mais autocentradas na busca pessoal, né? E vai usar o espaço da empresa como um espaço colaborativo, ela vai ser um pouco mais focada. Se você observar no médio prazo, a empresa vai produzir menos, em quantidade. Mas a qualidade e a acurácia vai ser maior. Você vai ficar mais preciso. Não vai ser aquela coisa do volume pelo volume. Então, eu não sei quando vai ter demanda, então eu vou produzir bastante, fazer estoque. Não vai ser essa coisa. A produção vai ser em PA e não em PG, né? A economia vai ser muito mais orgânica, nesse sentido. Tá? Só que a gente vive numa sociedade, né? E aí, tipo, você pode pegar quem for da... Com certeza deve ter ouvintes, não deve ter muitos, mas tem ouvintes que é meio Faria Limer, né? Que deve ser da parte de contabilidade, economia, de administração, normal, faz parte, é assim mesmo. O povo dessa área, o povo que não é das biológicas, mas é dessa área social aplicada, deve ter tido aula de finanças corporativas. A sua sócia, Cris Famano, manja muito dessa parte, tá? Pode perguntar pra ela. Qualquer pessoa, graduação, nível básico, qualquer pessoa que fez a matéria de finanças corporativas, pega qualquer livro, por pior que seja, na primeira página do livro, só não tá na capa, porque todos os livros vão ter o mesmo nome. Aí não tem diferenciação pra vender, tá? Qualquer livro de finanças corporativas, você abre o livro, vai estar na primeira página. Qual é a ideia e a função principal de um CEO? Tá lá. A função de um CEO é aumentar a riqueza dos acionistas. Ponto. É isso. Tá? A função de um CEO
é aumentar a riqueza dos acionistas. Não tem outra função, tá? Todo o resto é paliativo para... Aí tem as teorias lá, a teoria do portfólio, né? Eu não sei se você lembra dessas coisas, não sei se você já viu isso aí, né? Teoria do portfólio é, dado a minha aceitação de risco, eu posso selecionar o retorno que eu espero. Então, se eu sou um acionista que tem tempo, ajuda aí os funcionários, tá? Faz uma presa, né? Porque lá na frente eu quero dominar o mercado e diminuir e aumentar o preço. Certo. Tá? Então, assim, no final eu vou fazer dumping agora, porque no final eu vou ganhar. Tá? Então, você, CEO, se prepare. Tá? Você vai ficar aqui 10 anos, todo mundo vai gostar de você, você vai lá. Pra quê? Pra gente fazer dumping nos outros, pra depois eu mandar você embora e fazer gestão de risco pra botar outro. Isso já é previsível. Você sabe disso muito bem, né, Kim? Tanto quanto eu, tá? De novo, primeira página de livro de finanças corporativas. Agora imagina essa lógica aplicada à educação. Não funciona. Não funciona, porque se você faz uma educação pra, no fundo, mesmo que seja daqui a 50 anos, aumentar a riqueza do acionista, a última coisa que o consumidor tem que ter é usar aquilo, o processo educacional, para olhar ele mesmo. Ou seja, não fecha. Não fecha. Essa parte do episódio, fecha, né? A conta não fecha. Né? Isso aqui é para justificar porque a educação científica é uma quimera. Não existe. E não precisa existir. Porque o que move o mercado é uma outra coisa. É uma lógica outra. Né? O que não quer dizer que não existem indivíduos, né? Indivíduos que é meio bocó, né? Porque o jeito mais saudável para sua vida é seguir a marola, né? Com uma pequena variabilidade. Mas tem os indivíduos tapados que quer tipo confrontar a estrutura. Não, Dom Quixote, né? Dom Quixote fica lá batendo, idiota, né? De novo, Guilherme, parabéns por ser uma pessoa que entendeu finalmente a mensagem desse episódio. Não faça ciência. Não faça. Seja um consumidor, admirador e tal. O meu sonho mesmo, pessoal, divido com vocês. Meu grande sonho como cientista é chegar um dia em que você vai na universidade e não tem nenhuma pessoa que queira fazer mestrado e doutorado no Brasil. Nenhuma. Né? A carreira fica tão desinteressante que ninguém queira. Ninguém queira. Aí as coisas mudam. De novo, mercado. Você acha que as coisas mudam? Você não acha, Ken? Eu não sei. Você não acha? Não, pensa por uma lógica de mercado. Eu acho que o capitalismo é tão perfeito que eu não sei se isso vai fazer diferença. Não, mas pensa, se não tiver mais demanda, pra que você vai oferecer um bagulho se não tem demanda? Entende? Não, sim, aí, isso de fato. Então, assim, se não tiver ninguém que queira fazer pós-graduação, a pós-graduação vai ter que mudar pra gerar alguma demanda ou servir como oferta. Não tem jeito, é econômico a parada, tá? Então, meu sonho é isso, que tenha bolsa, beleza, mas não tenha ninguém que queira. Aí o pesquisador, o docente vai olhar pra dentro e falar, temos um problema. Né? Enquanto tiver uns otários, que nem a gente, assim, que nem eu fui otário, um monte de otário, que queira aceitar essas relações zoadas, né? Que não é trabalho, não é atividade, não é nada, tudo precarizado. A gente descreveu isso bastante no episódio 373. A coisa vai continuar sendo assim, tá? Então, assim, a produção científica hoje, ela não deixa de seguir o modelo capitalista padrão, né? De produção, de acúmulo, com pouca eficiência e por um resultado que lá na frente talvez tenha alguma coisa. Por exemplo, o fato da gente ter produzido muita coisa de conhecimento numa época de pandemia serviu, né? Tipo, a gente já tinha muitos conhecimentos sobre vacina e tinha uma necessidade, a vacina surgiu rápido, né? Mesmo apesar da pressão do povo negacionista e tudo mais, e pressões políticas, surgiu rápido. Nunca tão rápido na história. Mas podia ter sido mais eficiente. Não precisava ter custado tanto. Tem um artigo de 1986 que ele descreve esse processo da educação científica e como ela não existe de verdade. Porque tem um conflito. Tem um conflito entre quem está dentro da ciência, o produtor de ciência. Existe um conflito de interesses entre quem está dentro da ciência e quem está fora. Quem quer ingressar, né? Quem está dentro da ciência, eu estou dentro da ciência, eu sou cientista, eu publico os artigos e tal. Eu entendo os interesses de quem está dentro da academia. Quem está dentro da academia precisa de aluno para continuar produzindo para fazer a roda girar, tá? No episódio lá 373, a gente fala muito da metáfora do Ulisses, do barco. O barco tem que terminar a viagem. O Ulisses tem que terminar a viagem. Essa ideia, né, não aparece para quem tá fora. O estudante, que tem essa visão romântica, né? Quero fazer ciência, quero produzir algo para a coletividade. Coitado, né? Nem percebe, não dá para ver, né, que tem esse conflito, né? E aí tem uma discussão desse artigo, que depois gerou outros, que é bem interessante, que assim, um jeito de diminuir esse gap é você promover uma ciência para propostas sociais específicas. Então, assim, em vez de pensar a ciência genérica, né, você pensar assim,
temos um problema social para resolver. Envolver a coletividade, tá? Então, por exemplo, aquecimento global, né? A gente vai pegar esse grande problema, dividir em problemas menores e apresentar esses problemas para a comunidade. Então, por exemplo, quem tem esse problema, você quer colaborar, né? Então eu vou pegar o aquecimento global, eu vou dividir, tipo, sei lá, economia de água. Aí você divide em vários problemas menores. Aí o Kenshi, você chega, eu gostei desse problema de economia de água, eu quero trabalhar com isso. Você vai usar o seu conhecimento, o conhecimento que você já tem. Então você é publicitário, já trabalhou com coisas, tal, e vai se reunir com outras pessoas, cada uma delas com conhecimentos diferentes, e a gente vai atacar esse problema. Lembra muito a Sprint, a ADA, é uma lógica um pouco assim. Direcionando os esforços para um objetivo pré-determinado. Isso. Só que o lance tem uma pedagogia dentro. Porque, por exemplo, na Sprint padrão, assim, genérica, a pessoa tem um conhecimento grande e ela vai usar o pedacinho dela para resolver um problema. Nesse processo educacional tem uma volta. Você tem que entregar o resultado, né, um possível resultado lá da pergunta, mas você tem que entregar um resultado sobre como isso mudou você. Essa é a sua lição de casa também. E a cada ciência para a proposta social específica que você responde, você muda. Então começa o quem publicitário no projeto 1, no projeto 2 você nem sabe mais o que você é. Você é só o quem, porque você vai aglutinando coisas. Esse processo, né, de ciência voltado para propostas sociais específicas é uma coisa que empodera o indivíduo. Você vira um indivíduo cheio de skills, né? E você não sabe para que você vai usar. Você só vai aprender. Vai guardando, né? Vai guardando as skills diferentes lá e vai juntando. Essa é a tarefa, é o que seria a educação científica. Só que imagina, por exemplo, você tem lá um monte de skills. Como é que você coloca isso no LinkedIn? Difícil. Difícil, né? Que títulos você vai inventar? Porque o LinkedIn, né? Essa lógica de emprego... Embora o LinkedIn, ela permita você inventar um monte de coisa, né? Sim. Não, mas por mais criativo que você seja para inventar os nomes, na hora do recrutador, ele vai buscar o nome da vaga, entende? E não encaixa, né? Não encaixa essa formação científica baseada em métodos que você vai usando e aprendendo para observar você mesmo, né? Com um repositório de competências de um autômato, que é basicamente a definição de um trabalhador hoje, tá? Então não encaixa. Eu tenho certeza que, por exemplo, se você tivesse hoje, sei lá, 25 anos, tivesse começando a carreira, mais ou menos, com as skills que você tem hoje, você não ia conseguir um emprego tão bom. Você ia começar muito de baixo. Porque, e a culpa não é nem do recrutador. A culpa é que o recrutador não tem como saber, e você não tem como explicar, né? Se o empregador entendesse as skills que você tem hoje com 25 anos, você seria o super qualificado. Ele não te daria o emprego, percebe? É um jogo difícil, sabe? E aí tem um artigo fantástico de 2021. Puxa, que artigo bacana. Que com certeza você conhece, que é o Charles Peirce. Você já ouviu do nome do cara, o Peirce, da semiótica, aquela coisa toda, né? Sim. Então, puxa, assim, depois do Maslow, um dos caras mais injustiçados da história é o Peirce. Né? Aqui no Brasil, Peirce é muito comum do povo da sua área. Ela tem o povo da publicidade, tem o povo da comunicação, fala muito semiótica, aquela coisa. Eu fico triste quando eu ouço semiótica falar do povo da comunicação. Eu fico triste, sabe? Porque eu não entendo porque o povo não estuda Peirce errado, sabe? E fica aquela parte do Peirce do final da vida dele que ele ficou meio doido e fica falando aquelas palavras, inventar umas palavras doidas. Aquilo é 1% da semiótica, tá? Então, por exemplo, se você estuda semiótica, esse povo de humanas padrão, e você não sabe nem o que é uma derivada, você não conhece semiótica. O Peirce tem uma contribuição para a ciência em geral. Ele é um polimata formidável. Por exemplo, eu tenho certeza que o povo da semiótica não conhece isso. Você sabia que a primeira pessoa que fez um teste para mostrar que um ensaio randomizado é o melhor jeito de testar causalidade foi o Peirce? Olha só. O que é usado em pesquisa clínica de remédio hoje, quem inventou foi o Peirce. Da semiótica. Uhum. O Peirce, por exemplo, foi um dos primeiros caras que fez um teste cego. Sabe teste cego? Que você não pode saber que remédio você está tomando, essa ideia do efeito placebo. Ele estudou muito isso, foi pioneiro nisso. Fora a contribuição dele para inferência bayesiana, para um monte de coisas em matemática, estatística, muita coisa. Engenharia, né? E o Peirce tem uma contribuição fantástica para a educação científica. Ele tem uma contribuição que é negligenciado pelo esse povo coió de semiótica. Por quê? Porque ele faz uma investigação matemática. É até emocionante você ler os artigos do Peirce dessa parte, né? De verdade. Porque ele fala assim, ele defendia o que seria uma educação científica. Uma educação científica é uma educação que busca a clareza dos construtos intelectuais. Uhum. O que seria isso?
a clareza dos construtos intelectuais. Você tem que partir de uma base em que todo mundo sabe do que está falando, tá? A ideia para a educação científica é você construir uma base mínima que todo mundo entende os mesmos conceitos. A partir daí, isso é o que a escola tem que te dar. Tem que te dar uma base em que todo mundo entende a mesma coisa. A partir daí você vira você. E aí você vai desenvolvendo suas coisas. Você já passou por isso muito mais que eu. Imagina a reunião de empresa. É onde isso não acontece. Ninguém sabe do que tá falando direito. 10% das reuniões aconteceriam se todo mundo partisse de um ponto basal onde tem clareza dos construtos intelectuais que eles estão discutindo. E aí, como é que você cria isso, né? Como é que você cria clareza de construto intelectual? Segundo o Peirce, tem um processo que você tem que desenvolver. Então, assim, você professor com um aluno, né? Nem precisa ser professor, mas uma pessoa com outra. Ele defendia isso. A educação tem que acontecer todo dia, não precisa estar na escola. É o jeito como você conversa com as pessoas, sabe? É o jeito como você interage mesmo. Então, por exemplo, eu quero dividir alguma coisa com você. Nem quero te ensinar nada. Eu quero dividir alguma coisa minha com você, Ken, tá? Esse é o processo, né? Tá. A primeira coisa, eu tenho que entender o que você acredita. Começa com você. Eu tenho que entender o que você acredita. Então a gente vai falar sobre um tema. A primeira coisa, eu não vou falar o que eu acho. Eu quero saber o que você acha, o que você acredita do tema, tá? A partir disso, eu vou começar a conhecer você. Então, o meu objetivo é fazer menos mal pra você, não é te fazer bem. A partir do momento que eu te conheço, vamos supor que eu sou muito versado numa área. Eu sou mais versado que você numa certa área. Mas você não sabe disso. Então, eu te pergunto, o que você acha de tal tema? O que você acha de finanças corporativas? Aí você fala o que você acha. Algumas coisas estão corretas, algumas coisas são incoerências. Tipo... Por quê? Ninguém sabe tudo, normal, né? A primeira coisa é identificar isso. Essas incoerências e preconceitos sobre um tema. Beleza, né? A segunda fase é você organizar o conhecimento do outro. O que seria organizar o conhecimento do outro? Tudo bem, você me falou lá o que você acha e tal. A primeira coisa, para organizar o conhecimento do outro, tem 3 fases, 3 passos. O primeiro passo é um conhecimento factual. Então, por exemplo, você fala uma coisa que é factualmente errada. Tipo, você fala que a guerra aconteceu no lugar A, mas na verdade é B. Então, tipo, é um erro. Então a primeira coisa é falar, tipo, tal evento aconteceu em tal lugar, né? Então a primeira coisa é organizar os fatos, sabe? Coisas concretas. Tipo, você não lembra de tal evento? O evento é esse, pra dar a base, né? Organiza os fatos pra não ter erro. Tipo, eu acho que a Revolução Francesa aconteceu em 1900. Aí você me corrige, não, né? Foi 1789. Tudo bem, eu não lembrava. Primeira coisa, conhecimento factual padrão. Segunda coisa, é desenvolver no outro a capacidade de entender fatos em um contexto. Isso falta muito na escola, porque a escola é voltada para a prova, para o vestibular, para o trabalho, para o concurso e tal, né? Você não entende fatos num contexto, você entende o fato, porque o objetivo é memorizar, decorar, né? Então, por exemplo, colégio, tá? Sei lá, 8ª série, né? 9ª série. É um conceito que todo mundo sabe, mas eu vou explicar de um jeito diferente. Tá? Eu vou explicar a mesma coisa de um jeito diferente. Tá? Essa é a tentativa do Peirce. Isso que o Peirce quer dizer com semiótica. Desgraçados que não entendem a genialidade do cara. Eu fico tão puto quanto com o Maslow. Coitado do Maslow também. Os dois já estão um abraçado com o outro. Saco. Né? Mas assim, uma coisa bem operacional. Como é que a gente divide 2 frações? Matemática. Como que eu divido 2 frações? Você pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso, 1/2 dividido por 3/4, você copia 1/2, multiplica pelo inverso, 4/3. Ótimo. Você memorizou isso, né? Por que isso acontece? Você não sabe, mas você memorizou. Você não fez aula de análise real. Não sabe. Mas tudo bem. Mas é uma regra, né? E essa regra gera muito resultado. Então, assim, você é um agente, você é uma pessoa, né? Você aprendeu o método, né, de multiplicar frações, e você usa isso para várias coisas, né? Passou em prova, resolve problema. Se alguém te perguntar, você sabe. Legal? Muito legal. Só que aí não existe a ciência ainda. A ciência é como que você usa esse método de multiplicar frações para se observar. Agora vem o pulo do gato. Beijo na alma do Peirce, que lavozinha eu tenha, né? Uma pessoa iluminada, né? A ideia é a seguinte, Ken, você já parou pra pensar que toda vez que você divide, você tá multiplicando? Sim. Porque foi exatamente o que você falou, né? Copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Toda vez que você divide, na verdade você multiplica, né? Isso tem um sentido simbólico. Porque, presta atenção, quando você usa a palavra dividir na vida, né? Eu te dou uma coisa, eu tenho 2 maçãs, te dou uma. Eu fico com uma, não fiquei com menos. Sim. Eu fiquei com menos. Então, primeiro é a conta dividir, outra coisa é o conceito de dividir na vida. O conceito de dividir na vida implica numa perda. Só que a conta dividir não é uma perda, é um aumento, você está multiplicando. Já parou pra pensar nisso? Só que assim,
Quando eu tenho 2 maçãs e eu te dou uma, eu tô ficando com menos mesmo, mas eu tô ficando com menos perto de mim. Então, pensa no que você mesmo falou, e que desde a dona Maricota ela tá te repetindo isso. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Dividir é um processo de multiplicação, mas não é com qualquer um. É com o seu inverso. Você vai doar algo para o seu inverso. Dividir é uma doação, que multiplica no longo prazo. Só que para um agente que você não tem contato porque você não vê. Porque é o seu inverso. Percebe? Certo. Essa é a aplicação semiótica. Essa é a aplicação semiótica. Não é ficar inventando palavra, logo, produto, porque o objetivo final é vender a porra de um sapato. Desgraçados do satanás da sua área. Inferno. Malditos comunicólogos voltados para publicidade. Fica jogando no lixo a teoria do Peirce. Monstro, gênio, sabe? Então, assim, é fantástico. Isso é semiótica. Isso é semiótica aqui. Nunca ninguém tinha me explicado semiótica desse jeito. Não, mas a questão não é a semiótica, dane-se. O negócio é divisão de frações. A divisão de frações tem um sentido simbólico que você pode carregar para sua vida, independente da crença em qualquer bilionário, Deus, o inferno, qualquer coisa. Está ali na matemática. Essa é uma aplicação simbólica da matemática para a vida real. Toda vez que você divide, você está multiplicando. Toda vez que você divide, o bolo inteiro cresce. Só que não, o pedaço que cresce não está perto de você. Está longe. É porque é o seu inverso. E é isso, você vai jogar. Você está reduzindo a quantidade de maçã, mas está multiplicando a quantidade de pessoas que possam comer, podem comer. Isso, por exemplo. Então, perto de você, você vai ficar com a sensação de escassez. Mas no longo prazo, você está contribuindo para a coletividade. Então, aprender a dividir frações, no início é operacional. No longo, é o exercício de autocontrole. Vão te chamar de comunista aí, viu? Com esse seu pensamento aí. Mas que se dane! Porque já mostra a ignorância intelectual da pessoa, do demônio que fala um negócio desse. Isso é uma coisa esteticamente lindíssima, perfeita. Hein, Ken? Porra, isso é foda. Não é? Não é? É verdade. Aqui o comunismo se dane, que o capitalismo se dane, sabe? A parada está nas pequenas coisas, sabe? E aí eu divido com vocês uma epifania que eu tive no final do ano passado, que possibilitou fechar esse episódio, inclusive. No final do ano passado, com certeza, sua mãe, né, seus pais, te levavam, quando você era o pequeno Ken Fujioka, o pequenino Ken, né, te levavam para festinhas de criança, né? Festinhas de criança, você fazia escolinha, tinha o Nihongaku, enfim, tinha as coisinhas lá, né? Aí, sabe festinha infantil de final de ano, né? Então, umas criancinhas lá de 2 a 6 anos, mais ou menos. A escolinha faz uma festinha de final de ano, em geral aluga um lugar. Aí tem um palquinho, né? Você vai lá no palquinho, né? As criancinhas apresentam umas dancinhas. Você deve ter feito dancinha. Todo mundo fez uma dancinha, você só não lembra, né? Talvez tenha uma foto, né? Um VHS. Lembra? VHS, que agora já mofou tudo. Sim. Não deve ter mais nenhum. Aquela gravação do Bonenkai, né? Isso, muito bem, né? Mas tem lá o pequeno Ken Fujioka com um chapeuzinho, uma roupinha, chorando no palco, porque nem sabe porque tá ali, né? Certa feita, ano passado, por acaso, fui numa festinha dessas, final de ano, me aconteceu uma epifania no meio da festinha. Foi muito interessante. Então, tinha o palquinho, tinha as criancinhas, né? Aí, cada classe, enfim, apresentava uma coisinha lá, e os pais, parentes, enfim, ficavam numa arquibancada na frente. Legal, né? Aí tava lá as criancinhas, e tinha um certo momento em que a professora das criancinhas, né, do jardim de infância, fazia um discurso. Mas ela fazia um discurso virada para as crianças. Não era virado para os pais, né? Virada para as criancinhas. Imagina você fazendo um discurso, sei lá, para 5, 6 criancinhas. Uma tá olhando para cima, outra tá chorando. Mas a professora tá voltada para a criança. Uma coisa que me chamou muita atenção. Todas as professoras choraram. Todas, sem exceção. Falando das crianças. E aí eu olhava pro lado, eu via os desgraçados do satanás de pai e mãe, olhando o Instagram, olhando o celular, tava dando nada, né? Aí eu fiquei olhando, olhava as criancinhas, olhava os pais, eu fiquei pensando, me ocorreu isso. A professora tá falando com ela mesma. Ela sabe o impacto do que ela faz. Ela sabe. Ninguém sabe. É uma das poucas profissões em que você tem certeza do impacto que você faz. Aquela professora de jardim de infância, todo dia está fazendo alguma coisa por um pequeno amontoado de células, mas com grande potencial de reprodução em escala geométrica, né? Aquela professora todo dia está fazendo alguma coisa por aquela criança, sabendo que daqui a 10, 15 anos, aquela criança vai aplicar o que foi dito para ela com a amnésia da fonte. Não vai fazer a menor ideia que foi aquela professora que fez, mas a professora sabe. E é isso que importa. Ninguém se importa com aquela professora de jardim de infância, mas ela tem certeza que o que ela faz muda, gera impacto, né? E aí a gente volta de novo na finança corporativa. Se você transforma isso num mercado, qual é a porra do objetivo do CEO? Aumentar a riqueza do acionista.
de um filho da puta de um acionista que também tem crianças que são educados nesse mesmo processo degenerativo. Percebe? Que desgraça. Essa professora, ela tem certeza do impacto dela. Fora da academia, tem poucos docentes que são de fato cientistas. Poucos, tá? 5%, vai. Não tem uma estimativa, eu chutaria uns 5, 10%. Mas existe um ser social que está ativamente, o tempo inteiro, sendo um agente que usa o conhecimento para se observar. São as professoras de jardim de infância. As cientistas de verdade e os cientistas são os professores de jardim de infância. Se a gente fosse pensar um modelo, de fato, de educação científica, que não existe no mundo e nem vai existir, é o modelo da professora de jardim de infância. Que ela tem certeza, todo o conhecimento, quanto que ela estuda, os cursos, é para entender ela mesma, porque ela sabe que entendendo ela mesma, ela vai cuidar melhorzinho da criancinha. E colocar coisinhas naquela criancinha, que vai ter um impacto muito grande, vai aumentar a IPO de stakeholder, e ela não vai receber um puto a mais por isso. Desgraça de mundo que a gente vive. Não é quê? Não é? Mas aumenta a vontade de abrir uma creche, hein, Altair? Não, a sua creche vai falir, quem? Esse que é o negócio. É encalacrado. Tipo, é pra você ficar puto e estimulado ao mesmo tempo. Sabe? Tipo, aí você vai chegar pra mim, mas tem uma solução? Não, não tem uma solução. O bagulho é, tipo, não é pra ficar pensando. É jogar as garrafas no mar. É fazer como uma professora, sabe? Você não vai ter a solução. Não vai aparecer um bilionário falando no TED, dando uma solução pra... Isso não funciona. Não vai acontecer. Não tem Bill Gates que resolva essa porra desse problema, tá? O negócio é individual. É todo mundo começar a perceber como a professora de jardim de infância. Tudo que eu faço, eu vou tirar um pedacinho pra mim entender. Isso vai gerar uma reação em cadeia, que vai mudando devagar, mas leva muito tempo. E é a questão da educação científica, eu não mudo a sua vida de uma vez. Quem? A gente se conhece há quase 10 anos. Naruhodo tem 8. Eu mudei, você mudou. A gente tinha o planejamento, a gente fez o planejamento estratégico da nossa empresa, Naruhodo. Tem um CEO? Tem um CEO com acionistas? Não é pra fazer isso. Vai acontecendo todo dia. Né? E aí, pra fechar o episódio, a gente chega numa reflexão importante, né? Que tem a ver com o nosso episódio sobre voz na cabeça. E o episódio sobre amigos imaginários também. Tem pessoas que não têm a voz na cabeça, eu admiro muito essas pessoas que não têm a voz, porque é uma habilidade muito, muito boa. Não é um demérito, é importante. Mas você tem uma voz dentro da sua cabeça, não tem? Uhum. Você tem. Uma voz que você conversa. Eu também tenho. Tanto é que eu falei no episódio dos amigos imaginários, que é o meu amigo imaginário, a voz da minha cabeça chama Kubix. Aí depois eu ouvo o episódio para entender a história do Kubix, né? Tem uma coisa interessante, uma reflexão interessante sai um pouco do Peirce e um pouco do William James, né? Que foi o grande parceiro do Peirce lá. Uhum. Se você parar pra pensar, a voz da sua cabeça, ela sempre fala com o seu passado. Ela não fala com o seu futuro. Então, por exemplo, o que eu vou fazer amanhã? Você fica deliberando. Essa deliberação sobre o que você vai fazer amanhã, não fala do amanhã, fala do passado. Então, por exemplo, imagina uma coisa que você nunca fez. Pular de paraquedas. Não, pensa uma coisa mais... prosaica? Powerlifting. Não, powerlifting. Tá. Sabe? Tipo, levantar peso mesmo. Sabe? Você nunca fez, eu sei que você nunca fez, né? Então, eu nunca fiz powerlifting. O que a sua voz da cabeça, olhando pro passado, vai fazer? Você não vai fazer. Óbvio, você não vai fazer, você nunca fez. Como você vai se preparar para uma coisa que você nunca fez? É assim que a voz da sua cabeça, de todo mundo, funciona. O pensamento é voltado no passado. Então, por exemplo, a educação científica ela não existe. Ela não existe na sociedade que a gente tem hoje. Então, não adianta pensar como seria. A gente não tem capacidade de imaginar uma coisa que seria numa realidade distópica para esse conceito. Então, o que a gente tem que fazer? Parar de pensar, porque o pensamento é voltado no passado, é construído a partir de coisas que você fez, não do que você pode ser, né? E você vai focar em se comportar, em fazer. Você não... E aí é uma coisa fantástica também do Maslow. Maslow e o Peirce aqui estão abraçados nesse episódio. A definição de motivação do Maslow. Os desgraçados não lêem os artigos originais do Maslow, né? O Maslow falava que motivação utiliza o corpo do organismo como um todo. Motivação não tá na sua cabeça, tá? Então, por exemplo, a frase, Maslow dizia isso, não esses desgraçados que faz a pirâmide, tá? Maslow de verdade, dizia isso. A frase, eu me motivo, não faz sentido. Eu vou me motivar para fazer exercício. Isso não existe. Não é assim que motivação funciona. Toda motivação começa a partir de uma reação. Então, quem nunca fez powerlifting, né? Como que quem vai ser motivado para fazer powerlifting? Hoje nunca. Você nunca vai ser motivado para isso, tá? Você vai ser motivado a partir do momento que você faz a primeira vez. Porque você faz a primeira vez, reage, e aí vai criar o processo motivacional, tá? Então, a grande coisa, a grande mensagem é assim, como seria um mundo mais, onde a ciência tem valor, sabe essas conversas de TikTok e Twitter, que o povo fica perdendo tempo? Tudo isso é inútil, tá?
Não adianta, não foca no seu pensamento. Simplesmente faz. Mete o louco. E isso tem a ver com o protocolo galinha, né? Você é grato pelo seu passado, né? Isso é importante. A atividade física. O que seria atividade física? Você não vai se motivar pra fazer atividade física. Você vai fazer. Você não acorda de manhã, tô com preguiça. Não, levanta e vai. Todo dia faz alguma coisa. Nesse ciclo de fazer, você vai criar uma reação e a motivação vai nascer daí. Do fazer. Será que vai dar certo? Se você começar a pensar, será que vai dar certo? Não vai dar. Isso eu até falo de judô assim. Você perdeu 100% das lutas que você não fez. É isso, sabe? É isso. Uma coisa ruim, né? Eu não sou competitivo. Minha competitividade é 0. Mas eu participo de competições. Por quê? Porque o objetivo é eu deixar 100% de mim lá. Uhum. Não importa se ganho ou não, mas o objetivo é deixar a alma na parada. E o processo pra isso, todo dia tem que fazer um pouco. Tipo, eu não me motivo pra nada, eu só faço. É só fazer, né? Igual, eu me motivo pra ficar lendo artigo toda semana pro Naruhodô? Não, eu só faço. É o que tem que ser feito, sabe? Essa é a diferença. Tem as pessoas que fazem o que podem e tem as pessoas que fazem o que tem que ser feito. De novo, quem? 7 anos, 8, nenhuma semana a gente perdeu do Naruhodô. Já parou pra pensar nisso? Aconteceu um monte de desgraça na sua vida, na minha, tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Acabou. Não tem motivação, a gente não se motiva pra isso. A gente faz o que tem que ser feito, sabe? Essa é a pegada de um germe de educação científica, como a professora de jardim de infância. Ela vai ficar pensando, será que vai dar certo o que eu estou fazendo? Ela já tem certeza. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela só tem que fazer todo dia. E é isso, sabe? Então, em vez de ficar olhando pro outro, olha pra você. E nessa tríade, desse triângulo, né? O triângulo científico. Você ser um agente que entende o método científico, então estuda, né? Não tira da bunda as afirmações que você faz, e usando isso para se auto-observar o tempo inteiro. Isso vai ser o germe individual para o surgimento de uma possível sociedade onde a educação científica talvez exista. Vai ser completamente diferente de qualquer sociedade que a gente teve ou terá, sabe? Não dá para imaginar. Eu não imagino, tá? Então eu deixo vocês no vazio mesmo. E agora vocês têm que tancar essa responsabilidade. Quer criar um mundo que tem educação científica? Seja como uma professora de jardim de infância. Primeira coisa, converse com ela. Como que é seu trabalho, né? Ela vai até descrever, fica um monte de criança chorando, te limpando o ranho, né? São coisas bem operacionais, assim, e tal. Mas como que é o seu trabalho? O que você sente fazendo o que você faz todo dia? Que processo você desenvolveu ali? É isso que você tem que saber. Esse é o processo semiótico, tá? Que o Peirce descreve como a educação real, a educação científica real. O modelo mais próximo tá do Peirce. E isso é usado para vender cueca, sabe? Para vender bolo. Saco! Então, assim, pra todo mundo que estuda semiótica ficou puto comigo, leia os artigos do Peirce, de verdade. Originais. Não fica lendo o que gente escreveu, não. Lê o artigo original, sabe? Então, eu sempre falo isso. Eu não me importo se você não gosta de mim. Mas se você me detesta, mas o que eu fiz você pensar mudou você, é muito mais importante do que você gostar de mim e continuar o mesmo. Então eu vou encher a porra do seu saco, sabe? É pra você ficar puto comigo pra ler a porra do artigo. Certo, Kim? Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.